crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom, estamos aqui para mais uma aula de História. Vocês estão lembrados do que nós estávamos estudando em História? Pois é, na última aula de História vocês fizeram uma revisão, sobre os documentos pessoais, os primeiros documentos de uma criança, E hoje nós vamos dar seguimento, a esse assunto para a gente poder encerrá-lo, falando sobre os símbolos que vêm nos documentos. Você sabe o que é isso? Na página 49, eu vou te mostrar aqui, olha, alguns símbolos que vêm às vezes lá no nosso documento. Às vezes não, que vem no nosso documento, Olha só, tá vendo esse aqui? Temos aqui também a bandeira nacional. E temos esse outro aqui que é o selo nacional. Então, olha, em alguns dos seus documentos pessoais aparece o brasão de armas, um dos símbolos do Brasil, que foi esse primeiro aqui, olha. Tá vendo? Este símbolo indica que você é um cidadão ou uma cidadã de nacionalidade brasileira. Quer dizer que você é um brasileiro ou uma brasileira. O direito a um nome e a uma nacionalidade faz parte dos direitos da criança. Toda criança tem direito a um nome e a uma nacionalidade. Isso aí está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? É um documento que vem as leis ali, falando sobre os direitos e os deveres das crianças. Aliás, sobre os direitos, das crianças e dos adolescentes. Os outros símbolos do Brasil são a bandeira nacional, o selo nacional e o hino nacional. O brasão de armas e o selo nacional também aparecem em documentos oficiais. A bandeira pode aparecer em documentos e é diariamente hasteada, isto é, presa e erguida em um mastro, em órgãos públicos federais, estaduais e municipais. E o hino nacional é cantado, em festividades importantes. Inclusive, quando a gente está na escola, a gente tem um dia da semana onde a gente canta o hino nacional, não é isso? Muito bem, então, isso aqui foi somente para vocês conhecerem alguns símbolos e quando vocês virem ali seus documentos, vocês entenderem, o que são aqueles desenhos. Então, são símbolos, que representam o nosso país, tá bom? Muito bem. Agora, falando de documentos, crianças, vocês sabiam que alguns objetos, também podem ser documentos históricos? Você sabia disso? Vou te mostrar na página 50. Olha, brinquedos, móveis, roupas, sapatos, mamadeiras, chupetas e escovas de cabelo são documentos que podem ser úteis para contar a sua história. Isso mesmo. Olha só esses exemplos aqui, tá vendo? Então, olha, por exemplo, quando você se tornar um adulto, que você for mostrar para alguém um dos seus brinquedos, que fizeram parte, da sua infância, é um documento histórico, É algo que dá para contar a sua história por meio daquele brinquedo, Você vai mostrar, olha aqui, era o meu velocípede, Era a minha bicicletinha, aliás, Acho que não existe mais velocípede, Então você vai ter ali sua bicicletinha que vai contar, Como que era naquela época a bicicleta que você teve, entendeu? Então isso aí vai fazer parte da sua história. Na página 51 diz assim: desenhos, pinturas e fotos também são documentos da sua história. Nas imagens a seguir, vemos cenas cotidianas do início do século XX. O registro desses momentos em fotos foi muito importante para a história de vida dessas pessoas e também para que possamos conhecer um pouco de como era a vida naquele tempo. Olha só, uma sala de aula de 1922. Olha como é importante a fotografia. Através dessa fotografia, a gente fica conhecendo como que era a sala de aula do passado, Aqui, olha, uma turma de estudantes só meninas, numa escola em 1930. Então, também através da fotografia, a gente fica conhecendo uma parte da história. Então, essa fotografia torna-se um documento histórico, viram?
Muitos acontecimentos da nossa vida são guardados na nossa memória ou na memória dos nossos familiares. Ao nos lembrarmos desses acontecimentos, podemos contá-los a outras pessoas. Para isso, damos um depoimento. Isso mesmo, alguns depoimentos podem ser de interesse do público ou da comunidade. Aqui, olha, nós temos um depoimento sendo gravado, né? Alguém dando um depoimento, é como se fosse uma entrevista, né? E ali sendo gravado para que possamos, né, ouvir e saber sobre aquele fato histórico. E na página 54, para finalizar esse assunto de documento, vai dizer por que a gente precisa guardar os nossos documentos. Conforme você aprendeu, seus documentos são uma forma de você saber um pouco mais sobre a sua história pessoal. Eles também servem para que órgãos públicos e instituições saibam quem você é. Normalmente é necessário apresentar os documentos para se matricular numa escola, ir a uma consulta médica ou ao posto de saúde para tomar vacina, viajar com seus familiares. Então, crianças, é muito importante, né, que os documentos pessoais estejam sempre em bom estado de conservação. Então, olha, que documentos são esses, né? Aí eu já não estou falando de documento histórico, que conta histórias tão somente. Eu estou falando também daqueles documentos que a gente falou aqui, né? Que a gente precisa apresentar em algum lugar. Certidão de nascimento, carteira de identidade. Quando você se tornar adulto, título de eleitor, né? Carteira de habilitação, passaporte. Então, são documentos que precisam estar, olha, bem conservados, tá? Nada de rabiscar documento, de estragar, tem que ficar guardado numa gavetinha ou numa pasta, né? Num local bem cuidado, tá bom? Então, vocês irão fazer, né, alguns exercícios falando sobre os documentos históricos, sobre os documentos pessoais também, né? Vou deixar as páginas para você lá no Google Sala de Aula e também na agenda da semana. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!